esperando para a gente começar essa live para casais, né? E a gente crê que vai ser uma noite abençoada, uma noite de um bate-papo muito legal para abençoar a sua vida, a sua família. A gente quer falar sobre isso, uma série de lives falando para a família. Nada melhor do que começar essa live falando com os casais, né? Conversando com os casais, e a gente tem convidados aqui conosco hoje, abençoados, que trabalham nessa área, vão se apresentar, vão falar um pouquinho do trabalho deles e vai falar também sobre as perguntas que a gente tem aqui, as perguntas que você pode enviar, né, para a gente. Você pode enviar aqui para mim, ou para a Aline, que a gente está com o WhatsApp, você da igreja, ou você pode ir, né, nos grupos, ou melhor, você pode ir no YouTube fazer alguma pergunta aí no chat, ou no Facebook também, tá bom? As duas transmissões estão acontecendo no meu YouTube e no Facebook também, no perfil do Facebook, até a gente passar pro da igreja. Então a gente vai começar. Antes de iniciar, eu quero fazer uma oração, né? A gente quer colocar na presença de Deus a vida dos nossos convidados, a Cristiane e o Antônio, que aceitaram esse convite de estar conosco hoje. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos online. Felizmente ainda não podemos estar juntos como congregação, como igreja, corpo reunido, mas temos a certeza que estamos ligados no Senhor, ligados uns aos outros na Tua presença, e que nessa hora seja um momento de bênção, de cura, um momento de orientação, de palavra do Senhor, para que possamos ter cada casal abençoado nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, use os seus filhos que tão bondosamente aceitaram o convite de estar vindo aqui, saíram dos seus lares, neste momento de quarentena tão difícil de estarmos locomovendo por aí, mas nós louvamos pela vida deles. Guarde, Deus, sua família, sua casa, que o Senhor use poderosamente nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa que a Aline passe então e apresente o casal e já faça a primeira pergunta, amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite, né? Uma alegria ter vocês aqui nos acompanhando. Compartilhe aí também esse link nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que eles também sejam abençoados nessa noite com a gente, tá bom? Então vou deixar que vocês se apresentem, né, pra gente. Boa noite, eu sou o Antônio, chamado de Toninho, sou casado com a Cristiane para sempre. Somos líderes, né, do Casados para Sempre, que é um curso internacional e tem bastante tempo que a gente atua nisso, né, formando turmas, né, e vendo muito mover de Deus com essa ferramenta maravilhosa, toda baseada na palavra, mas focada no casamento, né. E eu costumo dizer que toda vez que a gente ministra o curso, Deus trata conosco. Então, já vão ser 33 anos, sou Cristiane, sou psicóloga, mãe de 3 filhos, né? Já sou mãe de um filho casado, estou louca para ser vó. E eles moram em São Paulo atualmente, os 3 estão morando lá, 2 solteiros e um casado, né? E estamos vivendo essa quarentena aí, né, gente? Nós 2 juntinhos, agarradinhos dentro de casa, né? Então, tem as coisas boas e tem as coisas difíceis do casamento nessa quarentena, muita mudança. Para nós, particularmente, não mudou tanto, né? Mas estamos aí muito felizes, obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, né? Tenho conhecido a Aline mais de perto, uma família linda, apaixonei pela família de verdade, coração. A gente vê a diferença que é uma família em Cristo Jesus, faz toda a diferença, né? Firmada na rocha, né? Mas estamos aí para servi-los, tá bom? Então vamos começar, né? Como o nosso tema é casamento em tempos de distanciamento social, nesse período tão difícil e novo para todos nós, então uma das coisas que tem nos ajudado muito nesse tempo é o acesso à internet, né? As famílias em casa, poder acessar a internet é uma coisa muito boa. Mas muitas pessoas ficam muito tempo mergulhadas aí nas redes sociais, esquecem, né, de quem está dentro, se lembra de quem está longe, tem contato com pessoas distantes, mas se esquecem de quem está ali perto.
Então, quais são os riscos que a internet pode oferecer para o casamento nesse período e o que a gente pode fazer para evitar os problemas? No primeiro momento, quero dizer, assim, em termos gerais, o que nós temos visto nesse tempo com relação ao que Deus está fazendo com o mundo e com a igreja, né? Então, eu consigo ver essas duas esferas, o mundo e, em particular, a noiva dele, de Jesus, né? É um desafio muito grande para todos nós, estar em casa e a questão do retornar para dentro de casa e viver um período realmente todo mundo junto, ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, a gente vive um tempo, né, antes dessa pandemia, de cada um vivendo a sua vida e muito focado, inclusive, na internet, isolado, muito isolamento emocionalmente falando, né, de relacionamento, de se conversar, de parar, de olhar no olho, e a correria do dia a dia. E o risco muito grande é o seguinte: na hora que volta para dentro de casa, as pessoas começam a se estranhar. É triste, mas é real, né? Começa a aparecer determinadas situações que as pessoas ainda não se depararam com ela, da convivência diária, né? E o casamento muitas vezes está numa fase que estão assim, sem se conversar, estão empurrando com a barriga, e parece que essa situação meio que empurrou para se encarar. Muitos vão continuar tentando fugir e muitos podem usar esse tempo como um recurso para recuperar. Mas a internet ainda continua sendo um problema de afastamento, né? E talvez isso vai ficar mais evidente e criar mais crise ainda. Meu marido não sai da internet, né? A gente sabe que um dos riscos enormes que a gente está vivendo, que é sério, é a questão da pornografia, né? Isso tem afastado muito, tem realmente trazido transtornos enormes para os casamentos. A gente tem estado com pessoas com esse tipo de problema, né? Dentro do consultório, fora do consultório, como casal mesmo, que dá um aporte para os casais dentro da igreja. Então, realmente, a gente precisa rever os nossos princípios, nossos valores. Eu acho que é um tempo de muita reflexão, sabe? Eu vejo por aí. Mais do que rever, né? Eu cheguei aqui e vi lá o lema de vocês para 2020, que é 2 Coríntios 3:6, né? O ano do pacto, né? É uma renovação, né? O que a gente tem visto. Nós estamos tendo chance, né, de ler muita palavra, né, de ouvir muitos testemunhos, ouvir muitas pregações, né? Essa é uma oportunidade, né, que eu vi um pregador comparando a internet para nós nessa época da nossa vida, né, como foi a invenção da imprensa por Gutenberg, junto com o período da reforma da igreja, né? A igreja, ela fez a sua reforma lá através de Martim Lutero, porque a imprensa proporcionou que se divulgasse o evangelho para pessoas que não tinham sido alcançadas ainda, né? E a internet está possibilitando isso também, né? Da mesma maneira que a gente ficou aí coibido de nos reunir nos templos, né? Mas se a gente olhar lá Atos dos Apóstolos, a igreja começou aonde? Nas casas. E aí eu vi um desses pregadores dizendo, é como se desse um reset, né, no programa do celular, no programa do computador, voltar ao estado original, né? Então nós estamos aprendendo a ser igreja como Jesus ensinou os apóstolos e os discípulos dele, né? De casa em casa, juntos, né? A gente lê ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46, foi um versículo do final do ano para mim, há uns 4 anos atrás. Você vê ali a citação da igreja do Senhor, era uma igreja que as pessoas em volta eram atraídas. Elas faziam diferença na sua geração, faziam diferença naquele agrupamento de pessoas naquela cidade. As pessoas eram atraídas para a igreja
porque viam nos discípulos do Senhor Jesus Ele, e a gente precisa ser assim, né? A igreja precisa retomar esse papel dela. Na família, então, não tem melhor referência do que a família bíblica. E você olha o quanto nós temos sido, né? Nos nossos princípios, como nós temos sido atacados, vilipendiados, judiados, colocando tudo por baixo, tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, e que estão escritos na palavra do Senhor a respeito de família, macho e fêmea, homem e mulher, né? Divórcio é uma palavra que eu falo nos cursos que a gente ministra de Casados para Sempre. No dicionário do crente não deveria existir essa palavra, deveria ser uma palavra inexistente, né? No entanto, nós temos convivido com isso como se fosse comum, como se fosse normal. Não é normal. A igreja não foi feita para isso, e o casamento também não foi feito para isso. Amém? A gente vê lá o Senhor falando. Adão, né? Outro dia estava revendo os textos, que isso eu vou ficar marcado bastante na minha mente. Deus não tirou 1, 2, 3 costelas, tirou uma costela só, fez uma mulher, né? Depois Noé entrou na arca com uma mulher, que é quando Deus quis refazer novamente, fez dessa forma. Ele entrou com a sua esposa. Abraão também com a sua esposa. Esse é o projeto original do Senhor, né? E isso a igreja também tem abandonado. E falo isso, afirmo, né? É um dos principais problemas para uma sociedade tão assim atrapalhada como nós temos visto, né? Filhos totalmente desajustados porque o casamento não está ajustado conforme os padrões do Senhor. Amém? O pessoal está ligado aqui com a gente, ó. Manda pergunta, manda alô, né? Reclama do som, fala alguma coisa. Fala alguma coisa aí para a gente interagir, né? A gente tem uma equipe aqui também que trabalha com Casados para Sempre, tem sido bênção, é um trabalho muito, muito legal, e a gente com certeza vai colocar isso na lista aí, né, gente? Tem uma equipe aqui que está nos ajudando também aqui com as palestras, com as células de casais que a gente faz. O objetivo hoje, a gente pensando nesse momento, a gente está pensando na família, mas primeiro a gente pensou nos casais. Né? Como é que uma família vai estar bem se o casal não está bem? Né? Então, eu acho que é o primeiro passo nessa é o pilar da família, né? É o casamento, com certeza. Então a gente pensou nesse sentido. Depois a gente quer fazer com os filhos, fazer entre os irmãos, né? A gente quer, mas primeiro o casal. E a gente vê assim que a amizade, a intimidade, eles têm, né, primordial nessa construção do relacionamento, né, a partir. Então, o que vocês poderiam falar sobre isso para a gente, nessa questão do relacionamento, né, não só no sentido romântico, não, a gente está pensando no sentido... né, quando a gente fala de intimidade não significa só vida íntima, sexual. É muito mais do que isso. A intimidade do casal, ela é formada ao longo de uma vida. E essa intimidade, ela tem a ver com a cumplicidade, com a liberdade, com a transparência que um casal precisa ter com o outro, né? E que isso é algo que você constrói. Você não casa e fica íntimo da pessoa. Você constrói uma intimidade, por exemplo, numa amizade. E isso é uma coisa que vai sendo ajustada ao longo de uma vida, né? E eu vejo que justamente o casamento está acontecendo o quê? As pessoas estão realmente deixando de lado, cultivar isso, é igual um jardim, né? Lá em Cantares, compara, né, o casamento como um jardim fechado, né? Por que é um jardim? Porque o jardim precisa ser cultivado, precisa ser tratado, precisa ser podado, para ele se manter. Porque se você largar um jardim, sei quem tem, né, um jardim em casa, uma plantinha. Aliás, ontem aconteceu isso comigo. Eu cheguei numa plantinha lá, ele tem regado muito a horta lá em casa. Mas essa plantinha fica no vaso lá do outro lado.
A plantinha morreu, eu fiquei tão triste, mas o descuido foi meu, né? Eu tinha que ter ido lá, colocado mais água nela e tal. Então, se realmente a gente não cultivar essa intimidade, a situação vai ficando séria, né? Então, na hora que vai um falar com o outro, fica ofendido fácil, muita imaturidade, né? Muita falta de confiança, muitas vezes, né? A gente carrega um histórico também de vida e que no casamento a gente começa a botar para fora aquilo que a gente viveu de traumas, de problemas dos nossos pais. Mas, e assim, a intimidade ligada com o relacionamento com Deus. Isso, para mim, é fundamental. O que significa isso, na prática? Orar juntos. Gente, como foi difícil eu e Toninho aprender a viver isso na prática e de uma forma constante. E à medida que a gente foi aprendendo a orar juntos, eu pedi para ele orar, porque eu entendi que ele é o guerreiro da casa. Quantas vezes eu estava mal e eu pedia para ele, ora por mim, eu não estou bem. E ele orava por mim, gente, era tirar com as mãos. No outro dia eu estava outra. Quantas vezes ele passando mal, eu começava a orar por ele também, pegava o óleo, ungia a cabeça dele. E se vocês fizerem uma pergunta uma hora, numa célula, não sei, com casais, como vocês têm célula de casais, faz essa pergunta. Quem de vocês oram juntos? Se você perguntar, vocês oram? Não, nós oramos, sim, todos dois. Tem tempo de oração, tem um momento lá devocional. Mas orar juntos é muito difícil, gente. Então, eu lanço aqui um desafio para vocês, queridos. Se tem uma coisa que gera intimidade num casal, é orar juntos, sabe? Isso muda a concepção da confiança, da dependência saudável que a gente precisa ter um do outro. Eu preciso que meu marido ore por mim, eu me sinto guardada pela oração dele, como ele também se sente guardado pela minha oração. Vai sair para trabalhar, vai resolver um negócio, vai tomar uma decisão. E a gente está vivendo isso na prática? Né? Então, eu deixo essa pergunta aí, né, para a gente estar analisando. E é um tempo de começar a aprender agora nessa quarentena. Vamos desenvolver essa capacidade, tá bom? Sim, aproveitar esse tempo que a gente pode ficar mais em casa, porque a gente sempre tem uma desculpinha, né? Está trabalhando, cada um está num horário, ninguém se encontra, mas agora é o momento também, né, de desenvolver esse hábito, essa prática de estar orando juntos, aí, porque isso faz muita diferença mesmo no casamento. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre a rotina, né? Acho que esse período deixou as rotinas assim meio bagunçada, né? Essa é a palavra. Então, como manter a rotina e também fugir da rotina, né? Porque o casamento também é bom você fugir um pouquinho da rotina de forma saudável, né? É verdade, fala aí. Conversando, né, com os amigos, né, com os conhecidos, pessoas, irmãos na fé, outros também não, mas é uma verdade, né? Porque nós estamos vivendo agora com relação ao trabalho, por exemplo, né? Os meus filhos, os 3, estão trabalhando dentro de casa. Alguns amigos estão trabalhando dentro de casa. E eles entendem que talvez as empresas, depois de passar essa pandemia, mantenham esse padrão. Porque fica mais barato, você não precisa ter sala, não precisa ter cafezinho, não precisa ter lá uma copeira, né? E o trabalho está sendo feito da mesma maneira, principalmente porque a economia... Vamos tentar voltar, vocês A conseguem? gente estava falando sobre a rotina, né? A qualidade da rotina, ter uma flexibilidade maior, e ele falou muito das mudanças, né, amor? Do trabalho, muitos vão começar a trabalhar mais em casa, como é que vai ser isso? Vai ter muita mudança, talvez o marido vai ter que abrir um escritório dentro de casa, né? Como que a gente vai respeitar esse momento, essa forma de viver? E eu falei da situação da intimidade do casal, né? Tem que separar um tempinho para estar junto, para estar orando, para estar namorando, né? Fazer as crianças terem um determinado horário, ainda que seja um pouco mais tranquilo, mas para conseguir estar junto. Porque se a gente deixar, a internet, gente, vamos falar a verdade, você pega um negócio, você vai olhar uma coisa
daqui a pouco outra coisa chama atenção, e daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa. Quando você vê, passou 1 hora e você não fez o que você tinha... Eu estou numa peleja para ler um livro, comigo mesma, e eu não consegui ler esse livro. Eu já voltei a trabalhar agora, mas, gente, eu tive um mês inteiro, eu podia ter lido esse livro, eu fico até com vergonha. Mas é um desafio para mim mesma, porque isso aqui me prende, porque ao mesmo tempo que você usa para trabalhar, isso é uma diversão, vamos dizer, uma distração. Então, por exemplo, eu não pego uma revista de moda, eu vou ver algum Instagram que tem alguma coisa de legal que eu gosto, né? Um exemplo. E a gente acaba ficando preso nessa mesma coisa aqui. Então, eu acho que a gente tem que aprender a dominar isso aí, né? Para não perder a qualidade dos relacionamentos, né? Olha só, tem uma pergunta aqui dos irmãos perguntando qual a importância de um casal trabalhar junto no ministério. Assim, não só, no caso, o ministério de casal tem que estar junto, mas em outros ministérios, como, por exemplo, aqui quem fez trabalho no ministério de criança. Né? Qual a importância? Acho que é muito fácil responder, né? A importância eu acho que potencializa, né, amor? O que você acha? Qualquer ministério é importante, né? Agora, qual é a vocação? Né? Nós precisamos entender isso. Por exemplo, quem tem vocação para o ministério de homens, né? Talvez tenha dificuldade de lidar com crianças. Como é que você vai levar a esposa junto? Então, assim, cada caso é um caso, né? Agora, juntos, né? Eu vejo assim, pai e mãe, né? Casais, nessa área de atuação, eu acho que deve ser assim, deve ser casal, né? Mesmo ministério infantil, nós temos um casal de amigos, o Ives e a Carmen, eles trabalham juntos no Ministério de Crianças, muito interessante, na IPV da Califórnia. Aquilo alegrou o coração daqueles dois. O Ives era uma pessoa e passou a ser outra. Ele é estrangeiro, é do Gabão, africano, muito tímido, né? E Deus foi movendo na vida dele, foi fazendo milagre em cima de milagre, né? A Carmen é uma pessoa super expansiva, uma alegria só, ele também, mas ele era muito introvertido. E eles se revelaram nesse Ministério de Crianças juntos. Juntos, isso que é interessante. Aquela criançada. Tiveram 2 filhos, né? E isso, assim, foi um despertar, né? Para eles foi algo muito bom, né? E, então, assim, foi vocação deles, a gente não tem como duvidar, né? A nossa, né, talvez seja realmente tratar de casais mesmo, por amadurecimento, por alguma experiência, que isso também conta, né? Quem tem mais tempo de janela, nós temos 33 anos de casados, né? Outro dia a gente ouviu um cara falando, cadê os anciãos da igreja, né? Repara como que a gente precisa de bons referenciais, né? E maduros, né, na fé. A gente precisa restaurar isso. Os bons referenciais, normalmente, são aqueles que a gente olha assim, na hora de um tumulto, você tem mais convicção naqueles que são referência. Normalmente são os mais maduros, né? E uma coisa que me chama a atenção, que quando eu falei potencializa, o MMI ele fala bem isso, que nós somos uma equipe de uma só carne. Eu gosto dessa expressão, porque realmente, quando você consegue, junto com o seu esposo, trabalhar, existe uma potencialidade maior, não sei, a gente se revela mais, a gente avança mais, igual esse casal que a gente está falando, um muito tímido, outro muito solto, e hoje ele se revela, né? Ele conseguiu descobrir que ele poderia funcionar muito bem, crescer, se soltar mais, justamente porque a esposa estava junto com ele. Então, o casal, quando eles trabalham juntos, tem uma graça de Deus diferente, sabe? Eu vejo isso. E para nós, em particular, lá atrás, o Senhor usou uma pessoa para falar que nós seríamos usados como casal. Só que isso veio acontecer depois de quase 20 anos de casado. E quando a gente começou a atuar, eu vi que o Espírito Santo falou para mim, filha, agora vocês estão como um fruto maduro. Então, a gente já tinha vivido um casamento em Cristo, né? Tava um casamento bem sucedido, com os filhos já firmados no Senhor, e aí aquilo trouxe, o curso trouxe para nós a possibilidade de agir como ministério.
da família como ministério para casais. E ali Deus começou a colocar para fora, né, os talentos, né? Começou a multiplicar o que a gente tinha, porque tinha uma experiência, tinha uma autoridade para falar, por prática e vivência do Evangelho, né, no casamento. Eu acho que é bem válido, porque às vezes fica assim, eu não vou trabalhar com meu marido, né? Tem muita gente, mas olha, eu já vi muitos casais que trabalham até secularmente falando e se dão muito bem, eles se reinventam, né? Se completam. Na nossa igreja, hoje acontece muito de você fazer isso, um caso, mais com a esposa, mas acontece com o marido também, de você chamar o pastor, no caso o pastor e a esposa do pastor de pastora, né? Hoje algumas igrejas, por exemplo, nossa igreja como é uma igreja tradicional, onde o processo é muito longo para você ser pastor, que é coisa, quando chama alguém, né, a esposa do pastor de pastor, alguns irmãos, não, ele não é pastor ainda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não tem como você ser pastor sem que a sua esposa esteja junto, né? O ministério não tem como, você pode até ter uma vocação, você tem um chamado, mas como você disse, né, é uma só carne. Então, eu só consigo ser o pouquinho pastor que eu sou, porque pastor mesmo é Jesus, a gente tenta atrapalhar. É porque minha esposa me ajuda, porque ela tem caminhado comigo, né? Claro que ela às vezes não vai ter, no caso, vamos colocar um exemplo, eles não vão ter a mesma habilidade, a mesma, né, os mesmos dons, enfim, mas tem que estar junto, né? Isso é essencial. Então, você está no ministério de criança, por exemplo, e o casal pode estar lá, ainda mais homem trabalhando com criança, né? Eu acho que é importante, é muito bom a gente ter isso. Então, é fundamental trabalhar junto, né? E voltando no que a gente quer tentar trazer uma cura, uma ministração hoje, se os filhos, se dentro de casa eles olham para o casal e vê o casal fazendo junto, né? Principalmente a obra de Deus, ou se ela não, eu não tenho dom de ir lá e falar com o microfone na mão, mas toda vez que minha esposa está lá, o meu esposo está lá, eu apoio, eu faço de alguma forma para aquilo acontecer, né? Ajudar. Quando os filhos veem isso, fala. Porque a gente vê tantos filhos desviados, tantos filhos de pastores fora da igreja, porque ele vê a igreja como um peso, né? A gente tem que vigiar muito para não levar as angústias que a gente tem para eles, tem que mostrar a alegria de estar aqui, porque para eles os pais são um espelho, e se a gente não mostra, né, essa alegria de estar fazendo a obra de Deus junto, né? Eu acho que é muito complicado. Alguém tem uma pergunta? A gente pode, é claro que aqui não tem muita gente, deixar bem claro quem está nos vendo, né? Dá para contar nos dedos. E também dentro desse tema é a questão de um completar o outro, né? Porque igual esse casal que vocês citaram, cada um tinha suas qualidades, cada um tinha suas peculiaridades, e um ali fez o outro crescer, né? Fez o outro avançar. Então, estar juntos, eu acho que tem essa pegada também de um completar o outro, de um ajudar o outro a crescer, colocar o outro para cima, ser o apoio também ali porque tem coisas que você não vai poder falar com todo mundo, mas você vai falar com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, e é ali a intimidade, a afinidade que só entre o casal que existe, né? Então é um crescer com o outro, um ajudar o outro e ver, né? Você vê o outro crescendo, avançando, e você fazer parte disso, isso é também é uma bênção, né? É gratificante. Agora me ocorreu um detalhe que pode ser um problema, né? Por exemplo, um começa a despontar muito dentro da igreja e o outro não, né? E às vezes em casa isso reflete com brigas, com alguma picuinha, porque no fundo às vezes tem uma frustração, porque está vendo o outro crescer e ele não, né? E aí pode gerar um transtorno no casamento. Então, assim, precisa entender que o seu marido ou sua esposa, eles estão fazendo a obra do Senhor, desde que também não deixam de fazer as tarefas essenciais da
só para fechar, né? Nós falamos... Só para fechar a questão do casal estar no ministério juntos, né? Que tem o lado bom, mas pode de um estar e o outro não, né? Como que é isso? Apoiar o outro, orar pelo outro, né? Você pode não estar ativo de frente, mas você está por trás, né? E ter cuidado que isso não crie uma rixa entre os dois dentro do casamento, né? Porque são talentos diferentes. Então, a gente precisa aprender a funcionar como corpo de Cristo de uma forma saudável mesmo como casal. Não é porque vocês são casados que necessariamente vocês vão trabalhar juntos, né? Então, assim, tem que ter um discernimento, né? Buscar de Deus, saber o que o outro tem de talento, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, reconhecer o chamado, né? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter como cristãos mesmo, né? E não deixar esse sentimento de rixa entrar no coração. Eu acho que isso é bem negativo, isso pode dar problema, né? Pois é, mas tem que partir do pressuposto, né, que um é aliado do outro, né? Ah, sim. A gente entende dessa maneira, né? Nós não somos carnais, né? Nós somos seres espirituais. Para as coisas do Senhor, então, nem se fala, né? Então, assim, acredito que devemos olhar dessa forma, né? Se o teu cônjuge, né, ele tem ali características que destacam, o que você pode fazer para ajudá-lo naquela missão, né? A gente aprende sobre submissão da mulher ao homem, né? E o que é a submissão da mulher ao homem? O homem, ele é o sacerdote da casa. Nós temos que assumir esse papel, o papel de sacerdócio. E a esposa, ela é submissa ao marido. O que significa isso? Ela está ali para ajudar a cumprir a missão. Não é que ela está esmagada debaixo do pé do marido. Está ali para ajudar a cumprir a missão. Da mesma forma, se a esposa se destaca numa área, né? O que você pode fazer para dar suporte para ela? Eu, por exemplo, eu vivo digitando textos para ela. Eu sou Ele é meu corretor sou bom de texto. texto, de correção, né? Até os laudos de psicologia, de vez em quando eu dou lá os meus pitacos, né? Ainda Então, bem, assim, glória então, a Deus. Assim, auxilio, eu consigo auxiliá-la, né, no papel que ela faz, né? Tem ido fazer muita assim, ajuda nas igrejas, né? É um papel que Deus designou para ela. Vou de motorista. Eu sou motorista dela, levo ela até as igrejas. Jarbas, né? me leva. Então, assim, alguma coisa a gente tem como fazer, né? Está Então, servindo um ao outro, depende né? do coração nosso, tem que olhar com esse coração, né? Então, se surge, né, essa perrengue, essa dificuldade, né, cabe a nós como maduros, né, como seres espirituais, espera lá, isso é da minha carne, vou matar isso e vou fazer diferente, né? Amém? Vamos falar um pouquinho de como amenizar o estresse nesse período também de distanciamento. Né? Muitos casais ficam em casa, né, estressadíssimos. Não vejo a hora dessa quarentena acabar para voltar à minha vida normal. E como é que a gente lida com isso? Eu posso sugerir para as mulheres aí um tanque cheio de roupa para ela lavar. Olha que absurdo, gente. Acaba com a TPM na hora. E os homens a lavar prato, né, talher, né, em panela, não é isso? Isso aí. A gente se lava o banheiro, né? Na verdade, tem tanta atividade dentro de casa, né? Verdade, que não falta serviço dentro de casa, dá né, para distribuir, né? Que pode estressar ou não, né? Então, dá para distribuir, dá para... Gente, nós precisamos ser maduros. Eu falei aqui há pouco tempo atrás aqui, né? A igreja, ela tem que ser referência em tudo, né? E a igreja, o manual do Criador, aí, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela ensina tanto, né, ao homem, à mulher, como se portar, se comportar, né? Nós precisamos ser espelho dessas coisas, refletir. Então, a gente tem que buscar fazer o que está escrito ali, né, na palavra do Senhor, né? Trazer de volta, é o tal reset. Nós estamos tendo essa chance de reaprender, né, de recomeçar. Nós estamos passando, sinceramente, meu filho um dia, no final do ano passado, ele chegou para um pastor amigo, veio de Ribeirão Preto, dar uma palavra numa igreja, né? E o Davi é um rapaz novo, um missionário natural,
é dele, né? E ele, assim, anciano, falou lá com o pastor Danilo. Danilo, você acha que a gente está perto de um avivamento, de uma nova reforma, né? E o pastor falou para ele, olha, querido, tem tanta coisa para ser feita ainda na igreja, a gente percebe que nós estamos tendo uma chance diferente, né? Mas precisa haver um conserto tão grande, de tantas coisas. Cara, nós estamos passando esse período agora, dessa pandemia, né? Desse período de paralisação. O pastor Cote, que é outro cara também que a gente acompanha, ele usou uma expressão: Deus chegou no homem, deu-lhe um golpe, deu uma gravata no homem, né? um mata-leão no homem, chegou no pé do ouvido do homem, ei, para, ouve aí, ó, quero falar contigo, vê se me ouve. O Senhor parou a humanidade, poder não resolveu, dinheiro não resolveu, nada disso resolveu, a igreja parou, tudo ficou assim, extasiado, né? Nós estamos assim parados. Está vendo como é que vocês dependem de mim? Eu lembrei daquela passagem de Josué, que o Senhor para o universo, para o dia não ser contado. Se a gente ouvir lá aquele fenômeno que aconteceu, foi o universo inteiro parado, por causa da oração de Josué, né? E Deus fez isso conosco, deu essa oportunidade. Espera lá, vem me ouvir, vem me buscar. Vamos recomeçar, vamos voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. A gente precisa restaurar o papel da igreja, porque eu estou voltando. A questão do desestresse aí, né? Uma das coisas que eu acho que mais desestressa é a vida espiritual e intimidade com Deus, de verdade. A gente pode desestressar o nosso físico, né? O nosso emocional e tal. Mas uma coisa que a gente voltou a fazer de forma sistemática, a gente não estava fazendo, é orar junto e com todos os propósitos, muito claro, e fazer leitura da Bíblia de uma maneira sistemática também. A gente não estava lendo a palavra inteira, um livro inteiro, um capítulo inteiro, pegando toda a ideia daquilo ali. Então, assim, a gente não está fazendo com a excelência que Deus merece que a gente faça, sabe? Esse zelo, esse cuidado com a obra de Deus. Então, eu me senti assim, Deus puxando minha orelha. Uma coisa legal que aconteceu com a gente, né, foi que ele tomou vergonha e começou a fazer ginástica. Eu estou falando, isso foi já resposta. Perdi 23 gramas. Não, isso foi uma mudança de mentalidade, porque eu estou na rua caminhando todo dia, eu vou na academia e tal, mas tem uma amiga minha que vai para lá, uma irmã, e a gente está caminhando todos os dias 1 hora. E eu sempre fui assim, mas ele não, sempre foi muito sedentário. E os meninos preocupados, pai, porque ele é risco, né? Pressão alta, não sei o que e tal. E aí ele resolveu fazer a ginástica dentro de casa, no quintal. Então, assim, a gente, né, uma criatividade, né? Peguei, gente, garrafa PET, enchi de água e virou pezinho para fazer ginástica. E pegamos ginástica na internet e estamos fazendo lá. E agora ele já está fazendo sozinho, foi uma glória. Porque eu estava de personal primeiro, né? Não, eu estava oprimido, agora eu estou fazendo à vontade agora. Então, assim, isso trouxe um relaxamento, uma novidade para a gente, foi interessante, né? Tem sido bem interessante. E uma coisa saudável. Então, assim, quantas coisas a gente pode fazer junto, igual jogar uma dama com os filhos, né? Jogar um jogo engraçado. Não sei se vocês viram na internet esse negócio da cabeça, pôr a cabeça dos pais na farinha e na água. A gente racha de rir, uma brincadeira simples, boba, mas divertidíssima. Então, vamos desestressar, vamos brincar, vamos voltar a ser criança, né? A gente fica a vida tão séria, tão, né? Então, assim, se diverte, né? E tudo. Brincar de cabaninha com criança. Gente, dependendo da idade, tem N coisas para se fazer. E soltar a criança que está dentro da gente, porque a gente esquece que foi criança um dia, né? Então, eu acho que vale a pena fazer uma pipoca, ir para a cozinha fazer uma bagunça junto, uma pizza. Gente, isso marca. Eu vi uma psicóloga falando que a menininha dela assim, mamãe, eu não quero que acabe o tempo da quarentena, porque está muito bom vocês dois aqui junto comigo, brincando. E ela falou assim, nossa, filha, porque assim, não tem isso. Muito raro, né?
Então, vamos ficar atentos com isso, né? Criar bons hábitos aí. Esqueci, eu estou muito emocionado com vocês aqui. Eu esqueço. Muito obrigado, depois eu dou um toque. Como a gente caiu, voltou várias vezes, algumas pessoas saíram, voltaram. Eu peço para você estar conosco, já tem bastante gente aqui. E está colocando a sua pergunta, dá um alô aqui no chat, para a gente poder colocar o seu nome na tela ali, para a gente estar conversando, estar registrando ali, porque é a forma calorosa que temos de se comunicar nesse momento. Tá bom? Então a gente pede sua compreensão. E hoje a internet está infelizmente aí, está instável aí, não está nos ajudando. Mas graças a Deus estamos conseguindo aqui falar e tratar desses assuntos tão importantes. E você pode mandar sua pergunta para a gente aqui pelo chat, ou você pode mandar no WhatsApp aqui da igreja, né, comigo, ou você pode pelo chat mesmo aí mandar a sua pergunta. E tem uma pergunta séria, o pessoal gosta de rir um pouquinho, mas tem pergunta séria mesmo. Aqui uma pessoa pergunta, fala assim, como reconstruir a confiança nesse relacionamento a dois, quando essa confiança ela é abalada, essa intimidade aí, ela isso é realmente um grande desafio. Primeira coisa, você precisa admitir uma nova oportunidade para essa pessoa. E quando eu falo de oportunidade, primeira coisa que já tem que existir aqui para conseguir vencer esse momento, já ter perdoado. Porque se perdeu a confiança, alguma coisa aconteceu que machucou. Então, houve uma falha, houve um erro e é necessário, de fato, liberar perdão de maneira consciente, intencional, trabalhar isso dentro do coração. Porque como é que você vai conseguir imaginar, acreditar de novo numa pessoa que talvez quebrou sua confiança? No primeiro momento, quando você não tem mais confiança numa pessoa, ela começa a falar, você já não acredita. Você já tem uma atitude de incredulidade diante da fala do outro, do comportamento do outro. Que muitas vezes, no passado, houveram falas que no final ficou caracterizado como uma mentira. E aí, como é que eu faço para acreditar de novo? Então, vamos para a Bíblia, né? Porque o nosso manual de prática e regra de fé é a palavra de Deus. Perdão é fundamental. 7 vezes, não, 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. No casamento, então, eu posso dizer que isso é diário, porque às vezes a gente fala uma coisa atravessada, o outro fica ofendido, às vezes entendeu errado. Então, assim, se a gente for guardar tudo isso, nós não vamos conviver, né? E Deus é um Deus de oportunidade. Todo perdão supõe uma nova chance, amém? Não é verdade? Então, assim, é igual com uma criança, mentiu, escondeu, está errado. Olha, eu quero confiar em você. Então, dê oportunidade para que essa criança faça jus da sua confiança. E o seu marido também. Então, aí, muitos trabalham dessa maneira, é o contrário. Ah, não, ele errou quando ele fez isso, quando ele foi em tal lugar, então não pode ir mais. Então, você não está confiando. Então, a prova de fogo, né, para a pessoa que está sendo testada, é ela provar para ela mesma que ela é capaz de ir em determinado lugar e não fazer novamente algo errado que ela fez, ou não falar de forma errada como ela fez, ou não cair numa fraqueza que ela caiu, e você acreditar na fala dela. Agora, tem que ter uma aliança de fidelidade muito grande no coração. Né? Então, tem que ter um comprometimento. Né? A palavra aliança, gente, é um negócio sério demais, é forte demais, não é um contrato. Contrato tem cláusula e você pode quebrar esse contrato. Aliança não, aliança supõe algo eterno, para sempre, está fechado, em qualquer circunstância. Aí você vai lá na frente do casamento, faz todo aquele juramento, né, amor? Ser fiel na saúde, na doença. Eu
eu sou bem homem para tratar as coisas assim, né? Lida com peão de trecho, né? De obra, né? E até brinco assim, muitas vezes com os homens, né? Vai no casamento, né? O sujeito está lá num púlpito, está lá os convidados do casamento, 100, 200, 300 pessoas, né? E a gente gosta, né, que todo mundo cumpra a palavra com a gente, né? A gente exige, né? Não, eu sou homem, minha palavra tem peso, né? Eu sou um cara que cumpre aquilo que eu falo, o que eu prometi, eu faço, né? Aí no dia que você casa, tem uma multidão, 300 pessoas, está o pastor aqui, aquele monte de testemunha, você faz uma promessa que vai viver com o teu cônjuge até que a morte separe, ou Jesus voltar. Aí, quando tem uma pequena crise, um problema, não, aí ele não quer cumprir a palavra dele de viver junto até que a morte separe. Que raio de palavra que você tem? Você quer exigir isso dos outros para contigo, e você não tem isso com a pessoa que você escolheu andar junto? Não pode ser assim, né? Como a gente está falando de casamento, né? Estamos falando aqui de uma aliança, né? De novo, né? Recorro à maturidade que as pessoas têm que encarar. A Cris falou da importância, né? Do casamento para o Senhor, né? Imagina se Jesus, como noivo, nos tratasse, né? Nos tratasse como noiva da maneira como nós muitas vezes tratamos o nosso noivo. Nós, como igreja, nós somos 100% do tempo correto com o Senhor Jesus. Imagina se ele desistisse de nós, se ele agisse como muitas vezes nós queremos agir. Falo nós como igreja, né? A noiva do Senhor, a desejada. Ele não, ele usa de misericórdia. O Senhor olha com compaixão. Ontem estava fazendo uma conferência, né? Uma videoconferência, e eu fui atrás daquele texto, está em Marcos, né? Que é quando Pedro nega o Senhor Jesus, né? 3 vezes o galo canta. Só em Marcos que está escrito assim, e Jesus olha para Pedro, né? Tem uma tradução que diz, fita os olhos em Pedro, né? Olha com os olhos assim, fixos, né? E direcionados para Pedro. Qual é o olhar de Jesus para Pedro ali? Se fosse o olhar meu, está vendo? Eu não falei para você? Porque a minha carne é assim, a carne do homem é desse jeito. Mas será que foi assim que Jesus fez? Eu duvido que o Senhor tenha feito um olhar de reprovação. Tanto que Pedro sai dali chorando amargamente. Ele abandona tudo, vai lá para o seu lugar de origem, fazer pescaria novamente, abandonou tudo, todo aquele período que passam juntos, os milagres, todas aquelas coisas que aconteceram, que ele viu, fica esquecido. Aí você completou, né? Eu falei que Jesus vai atrás de Pedro, né? E faz um jantar para ele, né? Coisa gostosa, faz um peixinho, né? Na praia. E tá lá Pedro, fala assim, eu sou pescador mesmo, não presto para nada, né? Fico imaginando, já era. Jesus não vai querer saber de mim mais não. Depois dessa aí, 3 vezes, não. É muita coisa, né? E o Senhor Jesus chega para ele, Pedro, vamos conversar, né? Senta junto ali na praia, faz aquele peixinho para ele, só faz uma pergunta muito forte, né? Mas uma única pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo, Senhor. Aí, 2ª vez, interessante, né? Foram 3 negações e 3 vezes a mesma pergunta. Ele fala, tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus estava entregando para ele aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram as ovelhas dele. Aquilo que ele tinha de mais precioso, ele estava falando assim, eu confio em você. Olha a atitude de retornar a confiar, de dar a oportunidade do outro, mostrar para você que ele é confiável. Eu tenho que dar oportunidade para que ele me mostre. Jesus deu oportunidade para Pedro naquela hora, não é verdade? E você, no casamento? Será que vocês têm coragem de fazer isso? Precisa ter coragem, porque isso é o verdadeiro amor. É o amor perdoador, que não lança no rosto
e dá uma nova chance para acertar. É um memorial, né? A gente também, nos cursos que a gente ministra, faz, o que te fez desejar estar do lado do teu cônjuge todos os dias, o resto da sua vida? Traz de volta aquilo tudo que você passou, todo aquele sentimento, toda aquela vontade, todo aquele desejo. Traz de volta aquilo. A mesma forma, a gente falando com os filhos, né? No dia que seu filho nasceu, aquele bebê, aquela criança, fraldinha, tudo. Hoje meu filho é um revoltado. Cara, traz de volta aquele sentimento que teve no dia que ele nasceu. Você se emocionou, você chorou. A gente falou até de pegar álbum de família, começar a ver as fotos dos nossos filhos, do nosso casamento. Já aconteceu um fato desse. Deus me inspirou para pedir para a moça que a gente estava cuidando lá. Eles estavam separados há muitos anos. Eles recasaram, gente. Olha que coisa linda. Anos separados, começaram a vir para a igreja, se deixaram ser tratados, discipulados. E um dia eu falei, você tem álbum do seu casamento? Ela falou assim, eu tenho umas fotinhas lá. Eu falei, não, pode trazer, traz ela. E ali Deus trouxe esse memorial, sabe? Retornou, ela foi me contando como é que aconteceu aquele dia. Eles casaram no Senhor, se afastaram do Senhor, se separaram, ficaram anos separados. 16 anos. E depois ela voltou para a igreja e ela convidou ele para a igreja, mas ela nem imaginava que eles iam voltar. Na cabeça dela não tinha mais volta. E Deus fez uma obra maravilhosa. Então, trazer à memória aquilo que dá esperança, lembrar onde você caiu, conserta, sabe? Gente, tudo é uma questão de fé mesmo. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei que meu Redentor vive, Ele está vendo tudo que eu estou vivendo, e Deus, Ele restaura o casamento. Eu creio nisso, eu já vi isso, e eu declaro isso na vida de cada um aqui que está nos assistindo nessa noite. Você que pode estar com o casamento destruído por um fio, pega nesse fio, segura nele, fala, Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus de oportunidade, a minha esposa vai voltar a confiar em mim, eu vou honrar essa aliança que eu fiz, Senhor, me perdoa, eu vou fazer o melhor para ela acreditar em mim novamente. Então, queridos, é uma disposição do coração, tá bom? O interessante seria essa pessoa que está com esse problema de recuperar a confiança, né? Ela pedir ajuda, né? Ela pedir ajuda, porque não é perdoa, não é um botão que você aperta, né? É um processo. É um processo, é uma compreensão das coisas a partir da palavra, que vai confrontar a sua alma, seu ego, né? Então, não é um botãozinho. Então, ajuda seria, né, essencial nesse processo. Essencial, né? Alguém que dê apoio, que motive, que gere fé no coração, porque eu falo que a gente precisa gerar fé no coração do outro, e aí tem muita gente para dar... Já pedir ajuda para alguém que vai te arrebentando. Joga... Por isso que às vezes... Desculpe, às vezes você vai desabafar com sua mãe, com seu pai, sei lá, você está com crise, aí vai falar, eu falei para você não casar com você... Joga para... Aí vai acabar com o negócio. Então, tudo. A melhor coisa que tem é procurar alguém que possa te fazer pensar, Isso, né? Maduro, como a gente estava falando aqui. Como é que chama aquela palavra, mulher da palavra perdão? Fala para eu assistir. Esqueci agora também. Você lembra? Depois eu lembro. Depois eu vou lembrar aqui, é uma psicóloga irmã também, que ela é uma bênção, ela tem uma palavra poderosa sobre perdão, e eu passo muito isso para meus clientes, sabe? E, assim, de todas as palavras que eu já ouvi, Deus deu uma graça tão grande para ela para falar do perdão com a palavra, de uma forma tão didática, tão clara, e isso tem sido uma ferramenta poderosa para curar muitas vidas, porque a gente tem dificuldade de perdoar. Perdoar tem que ser sobrenatural mesmo. É pelo Espírito Santo de Deus em nós. A gente declara a nossa fraqueza, a nossa incapacidade humana, mas o Espírito Santo vem e te convence e você consegue viver isso, tá? Mas eu vou lembrar depois o nome dela. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Vou ler a pergunta. Meu marido é muito bagunceiro. Não é você, não. Você também é um pouquinho. E nesse período, essa bagunça está mais intensa. Até tento não me aborrecer. Alguma dica para me ajudar?
Fala aí. Fala você, marido. Olha, eu vim para cá, né? Quando meu pastor fez aniversário, há uns 8 anos atrás, eu estava começando a ficar íntimo com ele, pastor Carlos Salvino, lá da IPV da 60. Deus me deu um versículo para falar no dia do aniversário dele. Provérbios 27, 17. Como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Como eu gosto de usar muita palavra para ter base para tudo, né? Querida, você está se afiando com o seu marido. Tem desgaste. Eu sou churrasqueiro, fico afiando faca, né, lá na pedra, né? Vai perdendo material. Mas o resultado depois é aquilo que você espera, né? Fazer um corte com mais precisão, mais perfeito, com menos trabalho, né? Então aproveita esse período para treinar, para se afiar. É a hora de usar de sabedoria, porque a palavra também fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Usar de sabedoria e mostrar para ele a consequência. Olha, se organizar, vai ser como uma faca bem afiada. Nós não vamos perder o corte, não vamos perder o resultado do corte da faca, né? Então, aproveita esse tempo e conversa de maneira madura. Insisto de novo com essa palavra. Nós, como crentes, nós temos que ser casais maduros. O Senhor espera isso de nós. Amém? E assim, uma estratégia, irmãs, aprenda a elogiar seus maridos. Sabe, eu acho que isso é tão interessante. Quando o homem é elogiado, aquilo faz tão bem para ele, que ele se sente no desejo, na obrigação de fazer melhor. É um efeito poderoso o elogio para o homem, sabe? E às vezes eu brinco com as irmãs, querida, nem que você fale que ele troque lâmpada como ninguém. Mas elogie, por favor, elogie qualquer coisa. Fez alguma coisa, por exemplo, né, não dobrou a roupa direito como você imaginava, né? Você, poxa, podia ter feito mais caprichado. Em vez de você chegar para ele e falar assim, pô, amor, olha só, foi desse jeito que você fez. Fala assim, amor, muito obrigada, você já me ajudou? Guarda na gaveta, engole seco, a próxima vez ele vai fazer melhor. E elogia, agradece, seja sábia, sabe, querido? Então, assim, às vezes a gente fica criando, achando pelo em ovo, né? Querendo achar pelo em ovo. Problema em coisas que não são problemas de verdade. Releva, suporta, faça com carinho, entenda que você está ali para servir, sabe? Eu vejo ele mesmo diz, quer que eu lave? Não, deixa, eu vou lavar a louça. Ele faz muitas vezes porque ele quer fazer. A gente não fica brigando, a gente fica querendo agradar o outro. Então, vamos mudar, eu falo muito isso, a gente vive num círculo vicioso. Vamos trazer esse círculo, rodar ao contrário, igual o relógio, né? Transformar em círculo virtuoso. Sabe? De agradecimento, de pedir por favor, por gentileza. Não, amor, hoje eu vou fazer isso para você. Gente, fica tudo tão mais fácil, mais tranquilo, né? Eu lembrei aqui, eu tenho aqui o nome da pastora e psicóloga Elizabeth Pimentel. O nome da palavra, se você entrar na internet, é o poder do perdão. Elizabeth Pimentel, o poder do perdão. Que palavra tremenda, queridos. Nós precisamos ouvir 3 vezes se for necessário. Engraçado que eu já ouvi eu tenho o CD, aí eu carrego no carro, de vez em quando eu pego de novo e coloco lá. Falei, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Aquilo reacende em mim um princípio do perdão, sabe? E eu acho que a gente precisa disso, porque perdoar é um desafio muito grande. E às vezes a gente se esquece que nosso perdão está atrelado ao perdão que Deus libera para nós. As pessoas oram tanto o Pai Nosso, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Espera aí, para pensar. Pai, me perdoa, assim como eu perdoo os meus ofensores. Então, o seu perdão está atrelado à forma que você perdoa o outro. Você libera a vida das pessoas, você libera o perdão de Deus sobre a tua vida. Isso é muito forte, muito sério. Então, queridos, vamos ser crente de verdade? Tem muita gente brincando de ser crente, desculpa a minha sinceridade,
sabe? Eu falo que tem muito crente pegando carona na onda da fé do outro, da palavra que o outro leu. Será que ele foi lá e conferiu? Eu falo que nós somos crentes de Bereia, a gente confere tudo na palavra. Não, peraí, qual que é a base bíblica disso? E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo de muita falso profeta por aí. Tem muita gente falando muita coisa, que está alimentando o ego do ser humano e não está matando a carne dele, não. E o Evangelho faz o contrário, ele mata a sua carne, o seu ego, e faz Cristo aparecer na sua vida. Tá bom? Já tem um tempinho, a gente não quer, né? A não ser que o pessoal queira mandar pergunta, tem que mandar pergunta aqui no chat aí, né? Nossa equipe ali da técnica, né? Tá ali. Os heróis fizeram, ressuscitou 2 vezes aí a transmissão. Uma pergunta, como é que, agora é uma pergunta mais para casal, para casal, né? Como é que o casal vive seus momentos com a casa com 600 pessoas, 30 filhos, né? Como é que eles vão criar haja criatividade, tem que dar maracujá para as crianças dormir. Não, qual que é a o risco é de virar irmãozinho, né, gente? Fica 2 irmãozinhos, né? Uma vez a gente estava aqui na casa da minha mãe, fizemos a mudança para cá, ficamos na casa dela. Estava tão engraçado, um dia nós começamos a dar gargalhada, porque a gente estava tão travado ali, como casal, com as crianças junto, pai e mãe, não sei o quê. Ali não era o nosso lugar. Sogro, né? sogra. Né? Imaginou a avó da mulher, mãe da sogra, dobrado. E a gente falou assim, nossa, nós dois somos que nem irmãozinho, né? Parece que a gente nem é casado. Mas assim, eu acho que tem que fazer alguma estratégia aí. Manda as crianças para a casa da avó, um períodozinho, 2 horinhas que for, gente. Tá bom pra caramba, não dá para brincar bastante, não é? Tem que ser criativo, vai para o quintal. A gente tem um casal amigo nosso, eles tinham uma mangueira, né, Toninho, no quintal deles. Tinha um jardim. Era uma né? casa um terreno muito comprido. Então, no fundo, ele conseguiu fazer uma piscina, mas tinha uma mangueira no meio daquele quintal. Era um quintal pavimentado, mas tinha uma mangueira. Aí ele pôs enorme, uma rede lá. Ele pôs uma rede, pendurou uma rede. Aí ele é muito brincalhão, né? Esses são irmãos queridos, que são de Ribeirão Preto. Ele falou assim, se essa mangueira falasse. E ela ficava com raiva, para. Ela muito tímida e ele muito brincalhão, né? Então, assim, vamos ser criativos, né? Vamos destravar isso aí, né? Vamos brincar, né? A brincadeira de gente grande, né, queridos? Então, assim, mandar para a casa da avó, para a casa do amiguinho, distribui a galera, né? Porque é muita gente, né? No tempo de coronavírus está complicado. Mas a criançada, como eles não são a turma do risco, né? Então, acho que fica mais fácil. Legal. Mais uma pergunta, os bastidores aí, a nossa equipe, tranquilo? Nós, 9h08, o irmão mandou aqui dizendo que a transmissão está estilo Vasco da Gama, caiu 3 vezes, né? Piada. Obrigado. Sim. E a gente conseguiu voltar, graças a Deus estamos aqui. E o Face, está no Face também. Deixa eu ver se tem alguém aqui, né? Porque foi e voltou também várias vezes. E o som está ok, pessoal? Aqui sempre a mensagem, o som está baixo. Ou o som está alto ou o som está baixo. Eles acham que é só um celularzinho pendurado. Nossa, deu o trabalho que dá para sincronizar isso tudo e fazer esse negócio funcionar. Assim, para não prolongar e para a gente dar uma palavra assim, estamos vivendo um momento, né, que meus pais, meus avós, né, a gente não viveu isso. Então a humanidade, como o Toninho falou, parou tudo, né? Tudo parou. E nesse tempo onde a gente está nessa expectativa, e até é bom a gente falar e dizer que o processo ainda, a gente não sabe quando a igreja vai voltar. Em Volta Redonda, no caso, teve
questão do Ministério Público para liberar, eu acho ainda que deve demorar mais um pouquinho, então a gente tem uma luta ainda para percorrer, uma caminhada ainda para percorrer. Né? Qual é a palavra, né? O que vocês, nesse tempo, né, disso tudo que vocês já falaram, o que vocês gostariam de deixar para cada um, para cada casal, para cada família, né, uma palavra aí de ânimo, de direção, né, para fechar esse momento aqui, que foi benção, muita gente mandando aqui, dizendo, né, tá, a gente pode, então, o pessoal está mandando pergunta, que acaba não, o pessoal, Magda mandando aqui um abraço para vocês, Magda, deixa eu voltar aqui. É uma amiga minha de Lorena, a gente estudou junto, formamos juntos. Mandando um abraço aqui, tem pessoal da igreja falando, um casal abençoado, né, o pessoal falando aqui, está muito legal. Tem a pergunta? Então, antes de dar essa palavra, então, para a gente encerrar, né, para a gente não prolongar muito aí, que o pessoal tem que, os casais, né, vai que, né, quer conversar, né, faz a pergunta aí. É uma pergunta até ligada ao que já foi falado, né, sobre o perdão. Ela perguntou como perdoar uma pessoa que já te traiu algumas vezes. É mais difícil e mais doloroso. É residência da ferida, né? E eu entendo o seguinte, não é uma coisa sozinha, isolada. Tem um lado seu pessoal com Deus, de realmente entender a importância e a necessidade para a minha vida saudável. Para eu estar saudável, para eu estar curada, eu preciso aprender o caminho do perdão. E eu costumo usar a expressão, a palavra, eu aprendi com a Elizabeth Pimentel. Perdão é uma palavra que significa uma grande perda. Ela faz esse trocadilho. Perdão, perdeu. Tá? Eu tenho que aceitar essa perda, admitir e deixar lá para trás. Ficou lá para trás. Né? E a gente sabe que a gente conseguiu perdoar toda vez que eu lembro, aquilo não me traz dor mais. É igual uma ferida que você vê, uma cicatriz, você põe a mão, você lembra, mas você não sente mais dor. Então, eu sei que está perdoado. E eu entendo que 70 vezes 7, o que significa? Tem coisas, às vezes, uma atitude que fizeram contra mim foi tão forte que várias vezes que aquilo voltar no meu coração, eu senti dor, eu preciso novamente liberar perdão de maneira consciente e declarar. Eu falo muito isso, sabe, Aline? Abrir a boca e falar, declarar, não é só no coração. A declaração, ela tem um poder. A palavra, quando ela é liberada, ela gera vida. Deus criou o mundo pela palavra. A palavra, ela tem poder de vida e de morte. Então, quando eu declaro essa palavra, que eu perdoo fulano de tal, você pode estar sozinho, eu faço isso. Eu abro a minha boca e falo o nome da pessoa, eu declaro bênção sobre a vida dela, eu abençoo a vida dela. Então, assim, se Jesus falou que é 70 vezes 7, é porque Ele vai nos capacitar para perdoar. Eu não posso querer achar uma forma, uma desculpa para mim mesmo, que eu não consigo perdoar 3 vezes. Se Jesus falou que eu preciso perdoar 70 vezes 7, primeiro é benefício próprio. Eu preciso entender que quando eu libero perdão, eu estou cuidando da minha saúde emocional e espiritual, queridos. Eu estou liberando a minha vida, sabe? Até que o sentimento acalme, até que a dor passe, vai fazendo até você realmente conseguir. É igual você fazer um exercício e aumentar a musculatura. Então, você vai ter que aumentar a musculatura do seu coração fazendo o exercício do perdão. Amém? É por aí. A Denise mandando abraço para você, né, para vocês, Denise e o Álvaro. Obrigada, querido. Né, o pastor, deixa eu achar aqui, pastor Marcelo Seixas e pastora Lenira também ligado aqui com a gente. Bênção. Até disse aqui, né? Quem muito perdoa, muito será perdoado. Amém. Né? Glória a Deus por essa dinâmica palavra. do Pai Nosso, né? Sim, isso aí é verdade. Certeza. Então, enquanto eles falam aqui essa palavra, quem quiser mandar uma pergunta, ainda dá tempo, né? Perguntas sérias, perguntas que ajudam aí, te dão uma dica para você vencer essa quarentena. Então, não perca tempo. Para a gente poder encerrar também, já 9h15, né? Fique à vontade, então, gente, para dar essa palavra e a gente poder encerrar. Só para corrigir a passagem de Pedro negar Jesus, que cita o olhar, é Lucas 22, 60 a 63. Tá? Mas que palavra que eu traria, né? Ontem eu falei
lá para o pessoal que estava nos ouvindo, né? João 16:33, o Senhor Jesus falando. Eu falei tudo isso, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança é entregar nossa vida para Jesus. Esse golpe que Deus deu no homem, né? Essa chave de braço, né? Esse mata-leão, né? Foi para a gente procurar o Senhor, né? Se a gente quer buscar ânimo novo, né? O Senhor está falando, eu venci o mundo, né? O nosso ânimo tem que ser nele, não é no pastor, não é na igreja, é no Senhor Jesus. Todas as outras coisas não são acrescentadas, mas ele, a pessoa dele, a figura dele, ele é a nossa renovação de esperança. Nós somos instrumentos para fazer chegar essa palavra no coração das pessoas, né? O Senhor, ele estimulou o tempo todo o relacionamento. O Senhor, ele não fez a obra dele lá dos céus. Ele veio na terra, habitou no meio de nós e fez a obra dele se relacionando. Como a gente falou aqui no início, relacionamento. Nós precisamos estar próximo um do outro. Estava preocupado, né? Como é que vai ser a igreja? Como é que as pessoas vão ficar queridos? Eu acho que vai ser um processo seletivo, vai ser um processo de aprimoramento. Quem está com a responsabilidade da pregação da palavra vai ser muito mais exigido, vai ter que ser muito mais bem trabalhado no papel que ele desempenha. E as pessoas que vão buscar o Senhor, da mesma maneira, né, como os crentes de Bereia, conferindo na palavra, né, essa palavra está de acordo com o Senhor, nós vamos ser selecionados, né, e o que vai testificar? Não é o nosso falar, é a maneira como nós vivemos, é o nosso estilo de vida, como a igreja de Atos, capítulo 2, que eu falei aqui no início. Aquela igreja que as pessoas em volta, ninguém passava necessidade, ninguém tinha dificuldade, todos eram ajudados. Gente, isso é igreja. E todo mundo em volta, eu quero ser como eles, quero estar junto deles. É isso que atrai. O que é um relacionamento sincero, um relacionamento aberto, transparente, íntegro? Gente, nós precisamos disso, o Brasil precisa disso, nós estamos vendo isso. Isso é um anseio, está dentro do nosso coração. Nós precisamos disso. E a gente precisa começar isso dentro de casa, marido e mulher, total transparência, como era lá no Éden. Estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, Adão e Eva, eles não tinham nada para esconder um do outro. Então começa na tua casa, começa você, marido, começa você, esposa, seja transparente, né? Dentro da sua casa, esse é o campo de prova, né? A gente usa também essa expressão, né? Vai fazer teste, o melhor teste é dentro de casa. Como é que você é aprovado? Tem que ser aprovado na sua casa, amém? Então a esperança é Jesus, eu digo isso por causa da palavra dele. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo, né? Então é nele, amém? E só mais uma coisinha, o processo que a gente veio vivendo de lá para cá foi realmente uma palavra que a gente recebeu logo no começo, antes da quarentena, foi sobre arrependimento. Eu sei que o Senhor não estava feliz com a igreja, eu senti isso no meu espírito, e eu pedi para o Senhor quebrantar meu coração, e eu comecei a viver um tempo de muito choro, quebrantamento e pedido de perdão. Eu comecei a me confessar de uma maneira que fazia muito tempo que eu não fazia. E o sentimento de arrependimento genuíno, sabe? Aquela palavra que diz que Deus gera uma tristeza. A única tristeza que Deus gera no coração de um homem é a tristeza para gerar arrependimento. Está em Coríntios. A igreja se esqueceu um pouco disso. Nós nos esquecemos disso. A gente precisa ouvir mais palavras sobre arrependimento e sobre a volta de Jesus, como a gente estava falando aqui, né, Aline? Renovar essas palavras, sabe? Trazer um óleo fresco sobre essa palavra. A igreja precisa começar a entender o papel dela como noiva, que ela precisa se preparar como noiva ataviada, sem ruga, sem mácula, esperando, com expectativa da volta desse novo. Nós precisamos ter esse anseio no coração. A igreja não está clamando Maranata. A igreja precisa clamar Maranata, queridos.
Que esse tempo seja um tempo desse renovo, desse amor, dessa paixão por Jesus, porque tem esperança. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, que está de braços estendidos, de ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele não está dormindo, Ele é o guarda de Israel. Ele está o tempo todo nos guardando, até quando nós estamos dormindo. E a gente não está dando o devido valor para esse amor tão maravilhoso, como nós somos privilegiados de sermos chamados a menina dos seus olhos, sabe? Então é o retorno do novo amor, para que isso não é aquele peso religioso, porque você tem que se arrepender, porque você tem. Não, queridos, é atraído com laços de amor. Deus sempre atraiu a humanidade com amor, não foi com condenação. Ele falou: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E nós precisamos ter essa postura de amor, mas um amor responsável, um amor que corrige, um amor que confronta. A igreja também não esqueceu que é ser confrontado. Muito mimimi, né? Peraí, não posso corrigir uma pessoa. As pessoas estão sem capacidade de suportar uma correção. Queridos, a gente tem que aprender a amar a correção. A correção é bênção. O salmista Davi fala assim: fira-me o justo, isso me será mercê. É gratidão por uma ferida de quem te ama. Como a gente muitas vezes dá umas palmadas doídas no filho, e depois eles ficam bonzinhos, né, gente? Uma gracinha, mamãezinha, porque sabe que isso é amor, que é zelo, que é cuidado. Então a gente precisa realmente ter maturidade. Deus espera de nós posicionamentos de crentes fiéis, crentes que entendem o valor do sofrimento. Olha quem foi Paulo, queridos. Começa a ler a vida de Paulo, em prisões, em açoites. Nós estamos vivendo um outro nível de perseguição e de dores, num tempo diferente, mas a igreja continua sujeita a essas coisas. Mas nós somos mais do que vencedores. O que ele leu aqui? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém, amados? Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Eu quero agradecer muito a oportunidade, um tempo muito precioso, né? E se quiser nos chamar de novo, a gente está à disposição. Iremos chamar, com Obrigada. certeza. Iremos chamar, e depois que voltar, né, a gente vai trazer vocês para estar conosco aqui com o Ministério da Família, né, e a gente agradece mesmo a presença de vocês nesse momento difícil, até para andar, né, onde a gente está complicado essa questão do coronavírus aí, mas a gente agradecemos aqui o pessoal que insistiu para estar conosco. Caímos assim, né? O Vasco caiu 3 vezes. É o outro grupo de heróis. Eles que nos ajudaram, e os outros heróis, né, que estavam ouvindo, foi para outra, né, chegou nessa aqui. Tem um grupo muito bom, a mensagem aqui, o pessoal mandando mensagem, agradecendo, comentando aqui, o pastor Marcelo comentando aqui, dizemos que temos que ser como as virgens prudentes, temos que ter reservas de azeite, sempre precisamos estar preparados aí para a volta do Senhor, né? Então é um momento que Deus está usando mesmo para a gente aprender a ser crente de verdade em muita área, né? Esse crente, a gente entendeu o valor de estar junto, né? O valor da comunhão, do relacionamento, mas o valor da intimidade com Deus, o valor da intimidade enquanto família. Domingo a gente pregou aqui sobre Atos, sobre o texto de Atos, dizendo da igreja que vivia no partir do pão, e o pão não era só o alimento, era eles mesmos, eles repartiam a sua própria vida em favor de um do outro, né? Eles tinham prazer de vender o que tinha para ajudar quem não tinha. Então isso aí, a gente precisa resgatar isso, e essa é a igreja que Cristo quer encontrar. Ele não quer encontrar uma igreja cansada, desanimada, e da mesma forma não quer encontrar casais cansados, desanimados, né? E se você que nos ouve agora não entregou sua vida para Jesus, né? Tá querendo aprender com a igreja, com os cristãos, como é que se vive, como é que cuida de uma família. Eu falo uma coisa para você: ninguém é perfeito, né? Não está diante de nós um casal perfeito que tem as suas limitações. Nós temos as nossas limitações, mas a gente colocou diante do Senhor, porque a gente sabe que é Ele que cuida de nós, né? Sim, Ele verdade. que nos orienta, que nos ensina. Então o propósito hoje aqui é tentar, de alguma forma, já abençoar os casais, para que os casais abençoem
abençoe os filhos, né, a sogra, a mãe da sogra que você tiver, né, quem estiver perto ali, seja abençoado, né, e tenha suporte essa quarentena, né, mas quando a quarentena acabar, tenha o prazer de estar junto, né, o prazer de, como você citou a psicóloga dizendo, mãe, tomara que não acabe, né, a criança falando, porque ela estava gostando de ter, com certeza, que a gente consiga gerar isso no coração de cada um que nos ouve e principalmente da gente. Obrigado mesmo pela presença, né? Eu tenho certeza que vai ter mais oportunidade aí. Enquanto a quarentena vai durando, a gente pode até gravar, fazer um gravado, né? Aí a gente não vai cair, a gente separa bonitinho, utiliza isso, está vendo depois, né? Esse convite já faço para vocês. Se quiser, a gente já fecha o contrato aqui hoje. Aleluia. Amém? com certeza. Vamos estar orando. Amém. Então, quiserem orar, fiquem à vontade para estar orando nesse momento, né? A Cristiane é psicóloga, né? Trabalha aí, né? Trabalho abençoado aí. Depois quiser contato para estar conversando também, a gente pode estar passando para vocês aí, tá bom? E deixa eu aproveitar, né? A gente não pode perder tempo nesse tempo aí. Estou emocionado. Curte o canal. Eu estou ficando um youtuber. Se inscreva no canal. Compartilha aí para a gente tá vendo os cultos, né? Os cultos da igreja está todo nesse canal que você está nos acompanhando aí. Ajuda a divulgar. A gente tem bastante coisa para estar mostrando nesse tempo de quarentena aí. Tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado. Pode estar orando por nós, orando por cada casal que esteja nos vendo, pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida deles, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fechar os olhos aí, faz um exame. Você e o Senhor agora. Eu gosto sempre de pedir um minuto de silêncio para o Espírito Santo na tua vida. Amém? Pai querido, ô Senhor, queremos agradecer, Pai, mais uma vez, Senhor da glória, a oportunidade do Seu nome ser exaltado, Pai, do Seu nome ser glorificado, Senhor, da Tua palavra ser pregada com liberdade, Pai, com o nosso coração, Senhor da glória, alegre, Senhor da glória, por fazer parte da Sua família, Senhor. Obrigado, Senhor da glória, por esse lugar, Pai, esse lugar que prega o Teu Evangelho, que prega a Tua palavra. Nós abençoamos a vida desse casal, Senhor da glória, que estão à frente desse trabalho, Senhor, que cada vez mais, Pai, eles sejam, Senhor da glória, ungidos, Senhor da glória, com a Tua presença, que o derramar do óleo do Espírito Santo sobre eles, ó Pai, seja abundante nesse lugar, que eles façam diferença nessa terra aqui, Senhor, nesse bairro, que eles façam diferença, Senhor da glória, nesse lugar, Pai. Abençoe a família deles, Senhor da glória, abençoe a família dessa igreja, Senhor. Cada membro, Senhor da glória, que está aqui, Senhor da glória, compartilhando a palavra, Senhor da glória, com eles, Senhor da glória, possam ser abençoados a cada dia, Senhor. Que essa igreja saia dessa quarentena, Senhor da glória, muito mais forte do que era. Que cada vez mais, Senhor da glória, o Teu Espírito Santo seja derramado nesse lugar, Pai. Agradecemos, Senhor da glória, aqueles que nos acompanharam, Senhor da glória, pelas telas, Senhor da glória, de celular, pela televisão. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida, cada casal, Senhor, aqueles que foram tocados por essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor da glória, continuar a boa obra na vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor da glória, fazer prosperar, Pai, a semente que foi lançada no coração de cada um, Senhor. Pai, rega, Senhor da glória, envia anjos seus para regar, para adubar, Senhor da glória. E aqueles, Senhor da glória, que precisam de ajuda, que eles tenham a coragem, Senhor da glória, não se furtem, Senhor da glória, de buscar ajuda, Senhor da glória, para sair desse momento de tristeza e de provação, como o Senhor mesmo fala. Tem de bom ânimo, querido. O Senhor promete isso. Tem de bom ânimo. E a igreja está de braços abertos para te receber, para te suportar, para ouvir você e para fazer você
sair dessa situação muito melhor do que você tem vivido. Eu peço isso em nome de Jesus, Pai. Cubra a nossa cidade, Senhor da Glória, de Volta Redonda. Cubra o nosso estado, cubra a nossa nação, Senhor da Glória, com um novo derramar. Senhor, traz de volta, Senhor da Glória, o projeto original seu no coração da tua igreja do Brasil, Senhor. Que nós, Senhor da Glória, a cada dia nos arrependemos, Senhor da Glória, daquilo que nos afastou do Senhor. Traga de volta, Senhor da Glória, a alegria para nós, não a sua ira. Nós não queremos atrair a sua ira, nós queremos atrair a sua alegria, Pai. E a tua igreja, Senhor da Glória, vai fazer dessa nação uma nação abençoadora, no qual todos vão olhar para o Brasil e vão olhar para esse país como se fosse aquela igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja, Senhor da Glória, que atraía as pessoas. Nós queremos ser atraentes, Senhor da Glória, para aqueles que ainda não te conhecem. Transforma o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, aqui eu te peço, te agradeço, Senhor. Amém. Bem, que Deus abençoe a todos. Quinta-feira temos o nosso culto, né? Amanhã temos as nossas células nas casas, né? Com o estudo que vai ser enviado para vocês. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia de todos.